Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que nesse momento possamos colocar o nosso pensamento em ação na Tua direção, captar as energias positivas dos guias e mentores espirituais que nos cercam, harmonizar o nosso ambiente interior, harmonizar o ambiente exterior, para que possamos nos ligar e receber, através dos estudos da nossa irmã Leila, a orientação de que necessitamos na nossa caminhada. Somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo do grupo da caravana, e é por isso que a nossa alegria sempre se faz presente, que as energias do bem e do amor possam tocar o coração de cada um aqui presente, de cada um que assista ao estudo e que captem, que possam transmitir com muito amor a todos aqueles ao seu redor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, graças a Deus, né, mais uma noite nos encontrando, e muito bom estar aqui para estudarmos juntos. Estamos começando um novo ano, um novo ciclo, e na graça de Deus. Então, hoje o assunto é o Verbo Divino, né, que é do livro Nas Pegadas do Mestre de Vinícius, esse projeto de Vinícius. Então, João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vamos ver o que Vinícius nos ensina, estudando esse versículo, esse parágrafo. Diz assim: o Verbo é a palavra dútil. Ela se estende e pode também se recolher. É maleável, que se dobra e desdobra sobre si mesma, assumindo uma série de modalidades como nenhum outro vocábulo é capaz de comportar. Então, vamos ver que o verbo é uma palavra muito forte. O verbo é, por isso mesmo, a palavra por excelência, a palavra que anuncia a ação. Quando Deus disse, faça-se a luz, já a luz existia no seu pensamento eterno. O complemento que se segue após a palavra, faça-se a luz, é o momento em que segue aquela ordem divina, do verbo divino, e a luz foi feita. E com essa luz marca tudo, o início da criação para a consciência humana. Do seu pensamento infinito, Deus tirou o universo. A obra da criação é uma obra eterna, que ostenta, através de formas e aspectos inumeráveis. O que se admira nas obras de Deus, em todo o universo, em toda a criação, é o mesmo que se pode admirar nas obras do homem. É a inteligência. A inteligência de Deus é máxima, é suprema. Quando vemos um edifício majestoso, ficamos maravilhados com aquela construção, mas não pensamos, naquele momento em que vimos o todo magnífico, não pensamos na pedra, na caliça, na madeira, no ferro, ou de qualquer outro elemento, a água, e também o operário. Não pensamos nisso, porque nós nos deslumbramos com o todo, né?
com um arranjo que tem uma inteligência. A combinação, o aproveitamento na harmonia do conjunto, na obediência aos preceitos e requisitos que regem a arte de edificar, produzindo estética e solidez, higiene e utilidade, isso tudo já está dentro do pensamento de quem vai fazer a obra, do arquiteto, né? Mas tudo que é criado tem uma utilidade. Quem tudo isso concebe é a inteligência. A inteligência é a faculdade que obedece o pensamento e é orientado, dirigido e aproveitado. É o pensamento que está acionando a vontade, né, e a inteligência. Quando Deus nos criou, quando ele usou o verbo, porque o verbo era Deus, ele já nos tinha no seu pensamento, ele já tinha, com todo o seu amor, todo o universo que se movimentou pelo verbo, pela palavra. O pensamento inteligente, acionado, põe e dispõe os materiais das edificações. Quando a gente vê, então, um edifício que se desmorona, que se transforma em ruína, é um montão de lixo, é um montão de ruínas. E por que a gente fala assim? Ah, um montão de ruínas, né? Mas ali, naquele montão de ruínas, não está tudo de que se compunha o mesmo? Não está ali tudo? A areia, tudo ali, todo o que foi utilizado? Sim, está tudo que foi utilizado. Mas faltou a alma, faltou a inteligência, porque a alma e a inteligência não desmoronou com a queda do ilustre, do maravilhoso, né? Também podemos falar da música, diz Vinícius. O encanto da música que nos extasia e arrebata, fazendo vibrar as cordas dos nossos mais íntimos sentimentos, não está nas 7 notas? Olha só, são só 7 notas. Então, a inteligência do artista que as coordena, que coordena aquelas 7 notas, que se transforma em seminotas, semínimas, em colcheias e outras coisas mais, começou lá nas 7 notas. E quantas criações musicais são tão lindas e deslumbrantes, que também nos coloca numa situação de magia, né? A mesma magia que foi colocada no prédio suntuoso, também na música, não é? E as várias tonalidades, é uma gama incomparável, infinita, em suas modelações, tonalidades e vibrações. Como a nossa irmã Raquel fez aquele estudo falando sobre a música, né? E o coração. Então, começou naquelas 7 notas. Deus, atuando sobre os pensamentos, seus próprios pensamentos, gerou mundos e seres que dele vivem e para ele gravitam na eternidade do tempo e no ilimitado do espaço. Então, quando lá falou que as palavras se dobram, né, que o verbo é palavra, que se estica ou se encurta, ou que se dobra e desdobra em si mesmo. Olha só, quando Deus criou o universo, né, dirigido pelo pensamento dele, então é porque tudo que saiu dele pode retornar a ele. Somos nós, as suas criaturas. Nós nos desviamos de Deus, né? E temos que voltar para Deus, porque Deus é tudo, e nós estamos no tudo e no todo de Deus. Na eternidade do tempo e no ilimitado do espaço divino. O pensamento é força. Não se concebe força sem substância, visto como é agindo sobre a substância que a força se manifesta. Então, pensamento é força, e visto pela força, não é?
que se manifesta. Então, nós temos que, pelo nosso pensamento, movido pela nossa vontade e pelo grau de inteligência que vamos conquistando no decorrer do tempo, podemos criar, né? Então, conclui-se que o pensamento é alguma coisa no homem, mas é tudo em Deus, tudo está em Deus, e Deus está em todas as coisas. Antes que nossas obras se revelassem, como tal, elas já estavam em nossos pensamentos, faziam parte de nós mesmos. Deus, antes de nos revelar como obra sua, tínhamos com Ele, éramos o pensamento dele, seu verbo. Esse pensamento e esse verbo tornaram sua criação, feita a sua imagem e semelhança. Então, olha a responsabilidade de usarmos a força do nosso pensamento. Continuando, João Evangelista, descrevendo a origem de Jesus Cristo, delineou a história da criação. Tomou naturalmente por modelo a Jesus, porque, de fato, Jesus é a única obra de Deus inteiramente acabada que o mundo conhece. É o unigênito. Jesus é o arquétipo da perfeição. E é a palavra divina consumada, né? É o plano divino consumado. É o verbo, Jesus é o verbo que serve de paradigma para a criação de todos os verbos. Olha bem a responsabilidade da palavra criadora. A de Deus é divina, misericórdia, amorosa, com todas as qualidades de Deus. Mas a nossa palavra vai depender do grau de estudo que nós temos, do grau de inteligência, do grau de consciência. A consciência foi criada lá, naquele momento em que ele falou, faça-se a luz. E a luz foi feita. Mas nós, né? Nós temos dificuldades ainda de usar as palavras. O homem é a obra em via de acabamento. Já estamos prontos lá, quando Deus nos criou, com o objetivo de sermos perfeitos, de buscar a nossa perfeição. Mas somos uma obra em via de acabamento. Caminha para a perfeição, conforme determina a sábia e eloquente sentença evangélica. Sedes perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. E no Evangelho tem essa lição, com muitos capítulos para a gente estudar, né? E ser perfeito é o selo que Deus, o Eterno, imprime em suas obras. Tudo que ele faz é perfeito. E para a perfeição é o objetivo. Não se compreende a criação sem um objetivo. Seres perfeitos é a lei inexorável da evolução, é a programação para todos nós, para toda criatura. E também a que o universo em peso está submetido, não só nós. Todas as criaturas, a criação de Deus está submetido ao progresso, à evolução. Da sua poderosa influência, nada escapará. Tudo se transforma. Veja as transformações acontecendo nesse instante aqui no planeta Terra, não é? É o programa divino que se cumpre. O cristianismo é a revelação do verbo amor. Olha aí, é a revelação do verbo amor. É o princípio divino, amar. E por amor nós fomos criados. Então, nós podemos saber dos verbos, compreender todos os verbos que Jesus usou. Jesus usou o verbo, primeiro de tudo, lá, quando ele estava caminhando pelas estradas, no lugarejo, ele fazia o sinal com a mão e dizia, segue-me. E aqueles que já estavam dispostos a seguir,
o seguiam. Depois Jesus nos ensinou o quê? A perdoar, a amar o próximo como a nós mesmos, a sermos tolerantes, usar a tolerância. Quantos são os verbos que nós podemos ajudar, compreender, colaborar, amparar? Olha quantos verbos pode estar dentro da doutrina do verbo Jesus. A palavra que nos sustenta do amor divino, não é? Então, eu peguei também no Consolador que Emmanuel vem ajudar a nós entendermos mais Vinícius, não é? Então, Emmanuel, na segunda parte, na questão 261, ele repete a palavra, que estava escrito que João, evangelista, escreveu. No princípio era verbo, e o verbo era Deus, né? Está escrito no começo da nossa lição. Então, como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? O verbo era Deus, estava com Deus, e Deus é amor, é vida, é a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre. E nos enviou para representar, né, essa perfeição, Jesus, o nosso mestre. Desde a organização primordial do planeta, com a sua misericórdia e sabedoria, né, e nos esclareceu. Né, Jesus nos mostrou o caminho, a verdade, a vida, com sua misericórdia e sabedoria. Né? Então, o verbo, a expressão mais perfeita, é Jesus, com todos os verbos que ele usou. Vai! Né? Ele mandava, vai, e não peques mais. Né? Então, tudo em Jesus era programado para a nossa evolução. E também na 302, do mesmo livro, Consolador, Emmanuel faz a seguinte pergunta: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Vós sois deuses. O que quis dizer Jesus com isso? E falou, faça brilhar a vossa luz. Vós sois deuses. Então, tem a luz divina e temos Deus dentro de nós, né? Em todo o homem repousa a partícula divina do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Nós podemos nos transformar, nos tornarmos melhores a cada dia, ampliar a nossa consciência, a nossa inteligência através do nosso pensamento, movido pela mola da nossa vontade, do nosso querer. Em todo homem repousa, né, a partícula divina do Criador, com o qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. É conosco e é com o nosso próximo. É o amar o próximo como a si mesmo. E aí vamos evoluindo. O espírito encarnado ainda não ponderou, ainda não compreendeu devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruínas e destruição. Então, entendemos o que é o verbo, entendemos que Deus usou para a criação, para nos criar, para criar tudo que tem no universo. Entendemos que tudo se transforma como nós nos transformamos, como o exemplo de Madalena, como o exemplo de Saulo. E quando os homens aqui na Terra são bons, são chamados de santos. São chamados de santos porque eles deixam exemplo, né? E quantos nós temos exemplos? E vamos então, meus irmãos, lembrando de todos os exemplos que ainda estão encarnados, aqueles que passaram, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, quantos irmãos
que começaram a escrever sobre a doutrina dos espíritos. Allan Kardec, que codificou a nossa doutrina. E quantos irmãos ainda estão aqui transmitindo. Ontem nós tivemos uma palestra maravilhosa. Foi muito bom. Graças a Deus por tudo, por Divaldo, pelo menino, o Vitor Hugo Menino, por tantos que estão aparecendo aí para nos deixar exemplos. E quem sabe, nós também poderemos deixar o exemplo. Assim nós pedimos a Deus. Deus, Pai de misericórdia sempre, de amor infinito, dá-nos, Senhor, condição de entendermos as pegadas de Jesus, as pegadas do Mestre, e todos aqueles que nos serviram de exemplo. Que possamos irradiar daqui nesse instante para todos os irmãos do caminho, todos os que necessitam de paz, de luz, de cura, de um carinho, de uma palavra, de um alimento, de um agasalho. Que Deus nos abençoe. Que Jesus sempre conosco e Maria Santíssima, nossa Mãe, sempre junto a nós também. Graças a Deus. Que a paz nos envolva e a todos, ligados a cada um de nós. E como a Leila colocou, né, gente? No final aqui, Vinícius diz assim: não se compreende a criação sem um objetivo. Tá? Deus fez de nós também verbos. E nós, enquanto verbos, temos que trabalhar na obra divina para construir a nossa evolução e ajudar na evolução do nosso próximo, né? Ela citou aí tantos exemplos, que eles sejam para nós um motivo da gente perseverar, lutar e não desistir mesmo quando a internet caia, quando a conexão não se estabeleça, mas que a gente tenha sempre o propósito de continuar, enquanto verbo divino, levando a mensagem de Jesus para que todos possam evoluir. Quem mais quer falar? Leila, fica aí, depois você vai ouvir tudo. Olha, tá? o que eu tenho a dizer é que realmente esse estudo da Leila foi maravilhoso, porque falar do verbo é falar de Jesus. Jesus é o verbo, né? É o verbo amar, é o verbo perdoar, é o verbo crer. E esses verbos de Jesus, como nós somos criaturas divinas também, eles estão no nosso pensamento e a gente só tem que fazer o quê? Verbo é ação. A gente tem que tirar do pensamento e colocar em ação o verbo amar, o verbo perdoar, o verbo crer verdadeiramente. Eu acho que o dia que nós conseguimos crer verdadeiramente, a gente vai colocar em ação esses verbos todinho que Jesus, com tanta facilidade, colocava em ação. Era o verbo. Adorei. Esse estudo em que... Clara falou, agora está falando a Ana Campos. Depois você vai ouvir tudinho. Fala, Aninha. Então, é um estudo que faz com que a gente tenha essa reflexão da grande responsabilidade que nós temos conosco e com o nosso próximo, no que se refere ao pensamento. O pensamento no homem é algo, em Deus é tudo. Então, esse algo que é o pensamento em nós, então a gente sabe, a gente já aprendeu que os nossos pensamentos eles podem se materializar ao nosso redor. Ele pode atingir de forma amorosa, ou violenta, ou negativa o nosso próximo. Vai depender daquilo que a gente está emitindo, né? E tem lá, Jesus já ensinou. Ele não disse para a gente que era para a gente vigiar e orar. Esse vigiar é vigiar os nossos pensamentos, né? Tem pessoas que acham que é ficar tomando conta do que está acontecendo ao lado, né? O vigiar. E orar para, eu não quero ser que nem aquele ali, não. Olha, meu Deus, não deixa eu ser que nem aquele meu próximo ali, não. Quando, na verdade, é que nós temos que exatamente vigiar os nossos pensamentos, que o nosso pensamento é uma força poderosa, porque é uma força criadora, né? É uma força que, de uma forma, o amor
muito forte que, mesmo à distância, contagia, assim como o pensamento negativo. Então, para mim, me tocou nessa nossa grande responsabilidade de quando ele fala isso, né? Que esse progresso, né, de Deus, até eu me lembrei que na minha música tem uma frase em que fala que numa explosão de amor nos criou. Aí eu fiquei imaginando assim, Deus soberanamente, que tudo nele é grande, né? Que ele é o tudo. Então, aquele amor que ele sentia tão imenso que aquilo como que saiu dele como milhões de explosões que somos nós, né? Essa sua criação, né? De todas as formas, não só eu falo da natureza, de tudo, né? Que partiu dele. Então, veja bem que ele é tudo. O pensamento de Deus é tudo, é essa força criadora em que a gente, às vezes, não se dá conta disso, né? Quando a gente vê, mas eu fiz, eu nem pensei. Não, pode achar que não pensou, mas pensou sim. E aquilo tudo se reflete, não só em você mesmo, mas como no outro. Então, para mim, foi isso que me chamou muita atenção nessa questão do pensamento e da responsabilidade. O Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Espírito mais perfeito que já pisou nesse planeta, que foi Jesus, né? Teve o Espírito puro, justamente conseguir, através da força do pensamento, curar, irradiar amor, fazer o bem. Quantas coisas que Jesus fez através dessa força do pensamento, porque ele conseguia fazer isso, né, com um perispírito tão sutil, né, tão fluídico. Muito obrigada, Leila, pelo seu estudo maravilhoso, e conseguimos, pela força do nosso pensamento, driblar as amarras aí, as interferências, como diz Raquel aqui. Peço desculpa que as pessoas que entraram, que você não, como fizemos outra página, as pessoas ficaram sem. Eu coloquei no Caravana e elas não têm acesso. Tentei, joguei até para a Regina, mas ela não viu a mensagem, então elas ficaram sem acesso, mas depois elas vão ver gravadinho. Temos ainda 3 minutos. Alguém quer falar alguma coisa ainda? Foi muito legal. Miriam? Catarina quer falar. Catarina. Fala, Catarina. Faz a sua oração. Vou fazer oração. Fala de Jesus. O que Jesus é para você? Ela quer fazer a oração que ela falou. Que fofa. Onde Jesus está? Fala logo, você disse que queria. Agora ficou com vergonha. Porque ela fala. É assim mesmo. Quando a Ana falou que. Jesus onde está? Quando a Ana falou que Pronto, agora já. Por amor houve uma explosão, eu lembrei do Big Bang. O sistema solar foi criado por uma explosão. E eu acho que outros sistemas podem ter sido criados por outras explosões, já que estrelas explodem, dando origem a outras criações. A lei de destruição, que é renovação. Então, agradecemos mais uma vez a Leila e a Deus por essa noite maravilhosa de estudo. Nos vemos quarta-feira. Se Deus quiser. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.